Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu curso para produção de trabalho de conclusão de curso, especificamente para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é William da Silva, eu sou docente no curso de Arquitetura e Urbanismo. Fui docente nos últimos 3 anos na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Chapéu, FAIT. Fui coordenador também do curso de Arquitetura na mesma faculdade nos últimos 2 anos. E eu tinha essa vontade de criar esse curso em si para dar um direcionamento para esses alunos que chegaram na etapa de processo de conclusão do curso, o último ano da faculdade, e eu tenho que produzir, seja a sua monografia, como vocês chamam, o trabalho final de graduação. Então, tem diversas nomenclaturas para esse mesmo trabalho, mas no final é a mesma coisa. E aí eu tinha muita vontade de fazer isso, e agora que eu estou com mais tempo, conseguindo organizar a minha agenda em si, resolvi fazer isso. Então, o intuito em si é criar um curso para que eu possa dar para você um passo a passo de tudo que você vai ter que fazer para produzir um TCC de qualidade. Claramente, cada trabalho em si tem a sua especificidade, então é interessante você caminhar lado a lado com o seu orientador oficial da universidade mesmo, discutindo quais são as suas ideias com ele, e até colocando quais são os pontos que eu coloquei nessas aulas para ele. Então, eu acredito que isso vai agregar muito, muito mesmo para que você não se sinta perdido, para que você possa produzir um trabalho semanalmente, diariamente em si, seguindo passo a passo. Então, numa semana eu vou passar o que é, por exemplo, um tema, na outra eu vou passar o que é uma introdução no trabalho, como que ela é composta, o que você tem que colocar. Na outra semana eu vou falar sobre o que é um resumo, vou falar sobre o que é um referencial teórico, vou falar sobre as partes normativas desse trabalho, e até chegar em si no processo de produção do projeto arquitetônico. Eu já deixei isso bem claro antes, mas eu vou reforçar aqui. Eu não pego o trabalho de conclusão de curso para fazer, eu não produzo isso, aliás, isso é crime, segundo o Código Penal 299. Então, não adianta me mandar mensagem pedindo isso ou aquilo. Eu simplesmente faço uma orientação e um acompanhamento do processo para que o aluno em si ele chegue a um trabalho final com muita qualidade. Então, é só isso, tá? Que para mim em si, se eu tivesse durante a minha graduação, me ajudaria muito, apesar de ter tido uma orientadora que era muito presente nesse processo em si, mas é interessante também você ter uma visão de fora para que você possa complementar aí os seus conhecimentos. Os motivos pelos quais eu resolvi criar isso são vários. Então, eu vi muitos alunos que às vezes não tinham muito preparo durante a graduação sobre uma parte de pesquisa científica e aí chegavam para produzir um trabalho de conclusão de curso que é extremamente pautado em dados científicos, e ele não tinha uma noção de como que ele fazia isso, por onde ele começava, o que que era, como que montava em si um trabalho desse, ou até mesmo um artigo, que é uma coisa mais simples, mas ele não sabia qual era a composição, a estrutura desse trabalho. E aí, como eu tenho muita aderência por essa área, eu falei, não, é isso que eu vou fazer agora, eu sempre tive vontade de fazer, então eu vou aproveitar esse momento para poder colocar isso em prática. Bom, o que eu queria começar falando com vocês hoje é que essa primeira aula eu vou deixar ela aberta, e eu queria só colocar um quadro branco aqui para colocar algumas informações sobre a aula de hoje. Eu espero que ajude muito vocês. Então, eu vou colocar o meu nome. Silva, eu vou deixar o meu Instagram aqui, porque eu acredito que seja uma plataforma, são redes sociais que eu tenho uma fácil comunicação com todo mundo. Para confirmar, certinho, pessoal, era isso mesmo. Eu não sabia de fato qual era o meu Instagram, mas agora eu conferi aqui, tá tudo correto, era isso mesmo. Então, quem puder me seguir lá, dar uma força, às vezes comentar sobre o que achou do curso. Além do curso, eu também pensei, mas
Isso, na verdade, é algo que só ficou em mente, eu ainda não sei como fazer, não tenho nada em processo, mas eu estou pensando em abrir algumas vagas também para consultoria, ou talvez para, tipo, o aluno gostaria que eu fizesse uma correção do trabalho dele, tá? Os meus trabalhos eu tenho uma pessoa que corrige para mim, então isso é extremamente importante, porque chega um momento que a gente produziu tanto, que a gente já não consegue mais. Você lê, e parece que tipo, sempre está a mesma coisa, você não sabe se está bom ou não. Então é interessante ter uma visão de fora para saber se esse trabalho de fato está legal ou se ele não está, tá bom? Então, quem tiver interesse, quiser falar comigo, eu também vou deixar o meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp de trabalho profissional. Perfeito, bora. Qual que vai ser o tema da aula de hoje que eu vou conversar com vocês? É, eu queria falar sobre o processo inicial de produção do trabalho, que basicamente vai se precisa ser o tema e o título do trabalho de conclusão de curso, tá? Esse vai ser o tema da nossa aula. O que seria esses dois? Pessoal, vocês não conseguem fazer isso, não conseguem começar o TCC sem ter isso daqui já em mente. Então, eu aproveitei as minhas férias, aproveitei todo esse período aí de início das aulas para poder amadurecer o que eu gostaria de fazer no meu trabalho de conclusão de curso, e agora eu preciso colocar isso em prática, porque a gente já, né, eu já até comecei esse curso o quanto antes, porque vocês vão ter aí menos de 6 meses, 3, 4 meses para terminar esse trabalho, para entregar o caderno em si completo na faculdade. E aí eu preciso, então, correr com isso com vocês. Então, o que seria? Eu pensei já lá do que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer, às vezes, não sei, um hospital, gostaria de fazer uma escola. Aí que vai entrar todo tema que você for propor, você tem que ter uma justificativa. E essa justificativa em si, ela precisa ser uma justificativa social, tá? Que é relacionada a esse trabalho aqui que vocês vão produzir. Então, não adianta eu falar, eu quero fazer uma residência de alto padrão, um novo modelo que vai ser construído. Não, isso daqui não é uma visão social, tá? Você precisa mostrar o que o MEC quer saber, o que os seus avaliadores da banca querem saber, e também os seus como que eu posso dizer isso? A faculdade em si, qual que é o interesse dela em conversar com você? Ela quer saber em si se você atingiu um determinado nível de conhecimento, baseado em todas as disciplinas que você teve ao longo da graduação, para colocar em prática uma melhoria de qualidade de vida para a população. Então, seria exatamente isso. Por isso que tem muita gente que às vezes fala que o trabalho de graduação, ele às vezes é executado, às vezes é apresentado para a prefeitura por isso, porque ele propõe uma melhoria dentro do município, dentro da cidade, dentro do ambiente em si que você escolheu para poder trabalhar isso. Outra coisa que eu acho que é importante eu ressaltar aqui mesmo. Professor, eu não sei aonde que eu gostaria de fazer o meu trabalho de conclusão de curso. Eu moro em Presidente Prudente, mas eu gostaria de fazer trabalho de conclusão de curso em São Paulo, porque é uma cidade que eu vou, sei lá, 6 vezes no ano, e eu gostaria de fazer lá porque tem uma edificação abandonada que eu acho que é importante. Não caiam nessa besteira, tá? Isso é a única dica principal que eu dou para vocês. Não queiram abraçar o mundo que vocês não vão conseguir. O trabalho de conclusão de curso ele tem que pé no chão e, de fato, ele tem que ser aplicado numa cidade onde você tem uma relação histórica, onde você participou da construção daquele município. Eu digo assim, onde você fez parte, acompanhou o processo de evolução daquele município ou não, tá? O que seria? Basicamente. Eu gostaria de fazer. Eu moro, vamos supor, vou dar exemplos aqui, tá? Eu moro no município de Itapeva e eu sinto que não tem unidades básicas suficientes para a população. Então, por exemplo, existe uma norma que diz que, vamos supor, UBS, eu preciso ter uma UBS para cada 20 mil habitantes. E vamos supor que dentro dessa população geral que eu tenho total de Itapeva, eu tenho menos UBS do que eu deveria. Então, olha, isso é uma justificativa social. Tipo, eu preciso simplesmente pensar nisso de uma forma que eu gostaria em si de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, olha, eu preciso tirar essa sobrecarga que eu tenho de paciente em uma unidade básica de saúde para colocar em uma outra, tá? Então,
vai faltar quantas UBS? Ah, eu vou propor, sei lá, uma. O certo, pessoal, seria tipo, eu vou propor, tá faltando uma UBS, eu vou propor uma, fazer o projeto para uma. Ou se, tá faltando muitas UBS, seria criar, por exemplo, uma tipologia de projeto, tipo, onde os projetos, vamos supor, variariam, seria tipo o projeto A, projeto B, projeto C. Então, cada bairro, vamos supor, dependendo, se tiver, o bairro tiver menos de 10 mil habitantes, vai ser aplicado a tipologia A. Se tiver mais de 20 mil habitantes, mais de 15 mil habitantes, vai ser aplicado a tipologia B, que vai ser um outro projeto, para se adequar àquela necessidade daquele bairro. Tá? Então, seria isso. Olha como que é complexo só para definir o tema de TCC, o quanto que vocês precisam pensar. Então, tudo que tem que ser pautado é em dados científicos, em pesquisa. Então, segundo o IBGE, segundo tal, pesquiso o censo em si, eu tenho tantos habitantes e eu tenho tantas unidades básicas de saúde dentro do município. Então, vocês vão ter que pensar em tudo isso para poder justificar o tema TCC. Se você fizer tudo isso o quanto antes, levar para o seu orientador e discutir essa proposta com ele, com certeza você vai ganhar muito tempo para poder continuar produzindo as outras coisas que você tem para fazer, tá bom? Então, uma outra coisa que eu ia falar, definir o meu tema. Eu vou fazer unidade básica de saúde mesmo. Então, é esse o meu foco, é isso que eu gosto. Eu preciso focar, então, nessa área da saúde aí, melhorar a qualidade de vida dessa população. Ótimo. Como que eu vou fazer isso? Se o seu tema... Deixa eu abrir o quadro aqui de novo. Se o seu tema for... Tema, pessoal, ele é, digamos, a forma geral, o nome geral do TCC. Então, tema, unidade básica de saúde. É isso que você vai trabalhar, certo? O seu título, ele já é especificamente o nome do seu TCC, o nome do seu trabalho de conclusão. Então, o que, que seria esse nome do trabalho de conclusão? Então, eu vou pegar e colocar ali, título do meu trabalho. Unidade básica de saúde. Perfeito. Mas aí eu posso potencializar ainda mais a importância desse meu trabalho se às vezes eu pegar já alguma coisa que já está construída. Então, a gente discute muito sobre isso na graduação de arquitetura e urbanismo, sobre pré-existências, edifícios que já existem e estão ali em estado de abandono ou degradação, né, em contexto urbano e social. Então, eu tenho uma edificação ali que antigamente era um hotel, ele está abandonado por muitos anos, ninguém nunca fez nada, virou ponto de uso de drogas, é um local que passa a sensação de insegurança à população, não é algo bacana, não era isso que eu queria. Enfim, sabe? Tipo, eu queria propor uma melhoria ali para minha cidade, para o meu município, para conseguir em si produzir algo que tivesse de fato uma relevância muito importante para a sociedade em si, para a população daquele município, daquela região. Então, vamos supor, eu quero propor uma unidade básica de saúde, mas que fosse vou pensar numa edificação que talvez se englobaria isso. Hum, tá, vou chutar, tá? Unidade básica de saúde, na antiga. hum, Tá, vamos supor uma creche. Creche, tô chutando nomes, tá? Maurílio, Maurílio Silva. Aí no município, aonde que vai ser? Município, como eu disse, escolha uma cidade que vocês cresceram, que vocês têm contato, ou talvez, eu já vi muita gente falar assim também, professor, eu pensei em fazer aqui em tal município, por exemplo, eu atualmente moro em Itapeva, eu pensei em fazer aqui em Itapeva porque eu moro em Itapeva desde 2019. Por mais que eu moro em Itapeva desde 2019, por mais que eu trabalhe em Itapeva, por mais que eu tenha uma vivência com Itapeva, eu não conheço a história daqui aprofundadamente, eu não tenho relações históricas tão grandes quanto eu tenho da cidade em que eu nasci, que eu cresci, vivi a minha infância, vivi a minha adolescência. Então, eu não tenho esse vínculo, eu não sei quem foram os gestores anteriores, eu não sei o que, que eles fizeram, o que, que eles não fizeram, o que, que não melhorou há muitos anos e o que, que melhorou de fato. Então, vocês precisam pensar nisso. E tem que ser um local que vocês vão conseguir visitar, tá? Isso também é principal. Eu preciso conseguir acesso nesse local, então eu vou fazer num terreno abandonado, que eu tenha acesso, que ele é aberto,
Não peguem também edificações que são fechadas, que às vezes vocês não conseguem. Edificações que são parte da prefeitura, que pertencem ao órgão público, às vezes vocês conseguem chave, tá? Então, eu, por exemplo, fiz o meu terceiro em estação ferroviária e eu consegui acesso lá. Então, eu pedia na prefeitura a chave, eu ia lá, fazia as medições que eu precisava, fazia todos os levantamentos, e aí depois eu entregava na prefeitura e estava tudo certo. Então, peguem locais que vocês conseguem acesso, tá? Seja um terreno do zero, você pode fazer também um terreno do zero, sem nenhum problema. Mas não escolha terrenos que fiquem em bairros de alto padrão, de classe alta, daí por diante, tá? Não façam isso, que é um dos maiores erros, e a sua banca vai te questionar isso fortemente se o seu orientador não falar durante as orientações. Então, não adianta, eu vou fazer um bairro aqui que é fazer essa unidade básica de saúde no bairro de alto padrão. Gente, o bairro de alto padrão, ele pode ter certeza que se você fizer uma pesquisa, a maioria daquelas pessoas elas têm plano de saúde. Ela não vai na UBS. Então, eu vou fazer uma escola, vou fazer uma creche. Não é o bairro de alto padrão que precisa disso. Isso é uma discussão social. Eu preciso propor isso em talvez áreas da minha cidade, bairros da minha cidade que são degradados em contexto socioeconômico, para que eu possa pensar de forma funcional esse projeto. Então, o que seria interessante uma creche? Uma creche seria muito interessante se eu pudesse colocá-la num bairro onde eu tenho uma população mais carente, pessoas, mães que são, onde eu teria, tipo, digamos, como posso dizer, pessoas em si que trabalham, mães solteiras, isso e aquilo, e que precisam de um espaço para colocar as crianças lá e tudo mais, e tudo vai servir de justificativo para você, tá? Então, eu fiz uma pesquisa no Forms, né, de bairros, postei no meu Facebook, quais são os bairros de Itapeva que precisariam de desenvolver uma creche, uma UBS, isso e aquilo, o que eu poderia fazer? E daí você vai tirando essas justificativas em si para poder propor o seu projeto, tá? Então, Unidade Básica de Saúde, na antiga creche Maurílio Silva, no município de. Aí você vai colocar lá em Itapeva, São Paulo, por exemplo. Ok, feito isso, defini o meu título. Se o seu TCC for. Eu só vou fazer uma unidade básica de saúde, então tudo bem, faz isso aqui. Não vou fazer uma pré-existência, eu só vou deixar unidade básica de saúde no município de Itapeva, São Paulo. Poderia até colocar, talvez, antes, o título vai variar, é você que vai escolher. Mas, deixa eu ver. Uhum. Ó, você poderia, vamos supor, um título enorme, mas é uma opção. Uma forma de desafogar o atendimento básico de saúde, uma forma de desafogar o atendimento básico, ai, meu Deus do céu, básico de saúde. Aqui. Perfeito. Título: uma forma de desafogar o atendimento básico de saúde. Unidade básica de saúde no município de Itapeva. Pronto, acabou. Poderia, se for fazer mais uma tipologia, poderia colocar tipologias de unidades, tipologias de unidades básicas de saúde no município de Itapeva. Então, poderia fazer isso também. É um outro tema de TCC. Eu quero fazer um centro cultural. Perfeito. Qual é o seu motivo de fazer um centro cultural? Porque o meu município não tem muitos espaços em si para poder desenvolver atividades culturais, ou não tem um cinema, não tem um espaço em que os alunos poderiam ter uma aula de teatro, isso e aquilo. O centro cultural ele é um espaço que basicamente atende toda a população, eu digo desde a parte mais alta até a classe mais baixa. Então, normalmente esses espaços em si hoje em dia estão ficando muito assim em evidência. E aí seria interessante também propor essa proposta dentro de uma edificação já existente, tá? O meu em si, quando eu fiz meu tema TCC, eu fiz numa estação ferroviária abandonada e foi, assim, um sucesso, foi algo que eu amei fazer, eu tirei nota 10, foi nota máxima na época, e foi um trabalho que, até hoje, assim, eu vejo uma importância muito grande para ele, sabe? Eu apresentei, acho que já faz 25 anos o meu trabalho, e até hoje eu vejo uma relevância muito grande nesse assunto. Então, é uma outra possibilidade.
Outra dica que eu ia dar, não peguem assuntos pequenos. Ah, eu gostaria de fazer uma quadra poliesportiva. Gente, quadra poliesportiva não é um assunto que vai desafogar aí digamos assim, a problemática da sociedade ao acesso ao esporte. A gente já viu vários problemas relacionados, por exemplo, fizeram uma quadra poliesportiva em tal bairro. Nossa, a quadra fica mais desocupada do que as pessoas utilizando. Por quê? Porque não está inserido num contexto em que faz sentido. Então, eu vou propor um centro esportivo, eu vou propor, talvez, um espaço cultural multiuso. Então, tá, dentro desse espaço cultural multiuso, seja uma grande praça, com espaço de apoio, teatro, quadra poliesportiva, quadra de vôlei, isso, aquilo, ali você vai ter um espaço em que você vai trazer a população para aquela área. E aí você poderia até fazer um terreno abandonado há trocentos anos, que as pessoas jogam lixo, está degradado, está poluído, digamos assim. Então, isso são justificativas. Então, é nisso que vocês vão ter que pensar constantemente, tá? Isso é uma coisa assim, super importante que você tem que ter em mente do qual que é a importância de um trabalho de conclusão de curso. Melhoria da qualidade de vida para a população. Isso, assim, é essencial. Fora isso, falei sobre tema, sobre título. Se você pensar já nessa justificativa, nessa relevância e importância do seu trabalho para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, você já vai ali mesmo encontrar algumas outras respostas para o próximo tópico que você precisa fazer, que é a introdução do seu trabalho. Uma das dicas também que eu acho que, assim, finalizando essa aula, que eu estou chegando agora no fim, pretendo fechar ela, concluir, uma das coisas que eu queria pedir para vocês, que eu acho que isso é muito importante, eu não posso deixar de falar, e eu vejo comumente assim acontecer com uma parcela de alunos. Não deixem de ter contato com o orientador, não deixem de mandar mensagem, não deixem de procurar. Das vezes que eu produzi trabalho de conclusão de curso, eu sempre mantinha um contato. Não precisa ser por WhatsApp, porque eu acho que isso é uma questão muito informal, mas por e-mail mesmo, eu sempre mandava, olha, estou mandando o que eu produzi ainda hoje para que você dê uma olhada e me passe uma posição sobre o que você acha desse conteúdo que eu produzi. E aí eu sempre mandava isso, eu sempre recebia um retorno, olha, achei legal, olha, não, poderia amadurecer um pouco mais, olha, tá legal, mas vamos melhorar tal coisa? Então, eu sempre fazia isso. Então, não deixem de fazer isso. É uma dica muito importante, principalmente se você for ficar aqui comigo fazendo o curso. É interessante você entender que tudo que eu estou te dando é um passo a passo da produção de trabalho de conclusão de curso com qualidade. Mas os nomes que vão entrar no seu trabalho, isso aqui é só um curso, mas os nomes que vão entrar no seu trabalho é o nome do seu orientador e o seu nome. Então, eu não estou na produção desse trabalho. Eu só estou aqui para te auxiliar em tudo que eu tenho de conhecimento, para que você produza um trabalho com muita qualidade, para que você não fique perdido e para que você possa, semanalmente, diariamente, assistir os meus vídeos e falar, olha, ontem eu concluí uma etapa, hoje eu vou concluir outra, e conseguir fazer isso de uma forma sequencial, produtiva, sem se perder nesse processo. Então, seria basicamente isso. Se você seguir todas as dicas que eu te passar, aliadas com a orientação que você vai ter do seu orientador oficial em si, pode ter certeza que o seu trabalho vai ser nota 10, tá bom? Enfim, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Eu tô aqui com um torcicolo danado no meu pescoço. Nem sei se vocês viram já eu durante a aula com dor aqui, me remexendo todo, mas basicamente eu queria falar sobre isso e gravar essa primeira aula para passar para vocês um pouco da minha visão, para definir tema, título, para depois a gente ir conversando sobre. Outra coisa que é super importante fazer nesse primeiro momento, aproveitem para baixar o caderno de TCC oficial de vocês. Então, eu faço faculdade na UFRJ, ok? Já baixa o seu TCC lá, entra no site da faculdade, que normalmente fica lá, o modelo padrão de caderno de TCC, baixa ele, já começa, tudo que você for fazer, não faz em um arquivo separado, já faz esse modelo oficial, porque ele já tem tudo que vai compor o seu TCC. Então, dedicatória, qual que é a organização dele, a estrutura de referencial teórico, a estrutura de onde vai entrar o projeto. Então, peguem o modelo oficial, tá bom? Já vai alterando e aí toda semana você só imprima para levar para o seu orientador, ou só mande o PDF daquilo que de fato você produziu. Não adianta mandar, por exemplo, dedicatória lá, sem nome, sem nada, tipo lá escrito no papel. Inclua a sua dedicatória aqui. Não, mande se você quiser. Se você não fez, você não manda, porque acaba ficando uma coisa tipo assim,
jogada, sabe? Então não é interessante isso, isso não passa muito confiança, até mesmo para você que é aluno, seu orientador fica pensando, nossa, ele mandou desse jeito, sabe? A gente entende que vez ou outra tem as nossas as correrias da vida do nosso dia a dia, e é normal a gente fazer isso, mas, tipo, você fazer constantemente acaba sendo algo que não é muito legal. Então, eu estou passando para vocês aqui a minha visão baseada nisso. Fora isso, baixou o trabalho, vai colocar suas informações, vai entrar em contato com o orientador. Uma última coisa, a sua orientação, tá? A sua, eu escolhi tal orientador e ele já falou que aceita ser meu orientador. Ela só é oficializada, você só tem garantia de que você vai ter orientação com esse professor se você fizer uma carta de aceite, que a faculdade mesmo dá, normalmente o professor de TCC que dá isso. Ele vai te dar uma carta de aceite, você vai preencher o seu nome, vai preencher o seu tema, o seu título de TCC, vai preencher o nome do professor orientador, o que você deseja, né, ter orientação, vai entregar para ele e ele vai assinar. E aí você formalizou a orientação. Se ele assinou, está formalizado essa cópia, você entrega para o seu professor de TCC, e guarda uma cópia com você para ter uma garantia. É isso. Então, nesses primeiros momentos, primeiras semanas de aula, elas servem para essa organização aí, para esse processo de produção, tá bom? Basicamente é isso. Quem tiver alguma dúvida, por favor, manda nos comentários. Fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, um trabalho de conclusão que vocês queiram perguntar, né? Alguma coisa que vocês tenham talvez interesse em saber, pode colocar nos comentários que eu respondo. Uma outra coisa que eu ia pedir, se você ficou até aqui, se inscreve no meu canal. Eu usava esse canal anteriormente, durante a pandemia, para aplicar as minhas aulas de forma remota da universidade. E agora, em si, eu estou utilizando ele como que tem bastante inscrito. Eu achei que isso poderia ajudar não só os meus alunos, ex-alunos, mas também alunos de outras universidades, alunos de outros lugares. Eu resolvi colocar aqui, porque eu acredito que vai ter uma visibilidade maior. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Desejo uma boa semana e um bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço.